Vamos orar a Deus Pai Todo-Poderoso. Neste momento, Senhor e Deus, nós te pedimos, Senhor, abençoa a esta oferta. Também, Pai, nós te pedimos, abençoa os ofertantes e também aqueles, Pai, que não puderem ofertar. Pois tu sabe de todas as coisas, Pai amado e Pai querido. Também nós, neste momento, Pai amado e Pai querido, te pedimos por aqueles, Pai amado, que tiveram a dificuldade de ofertar. Abre, Senhor, uma porta de emprego para que essas pessoas tenham sim e vivem na alegria, mas tenham mais, sejam fervorosos na alegria, tendo sim a condição de te ofertar. Pai amado e Pai querido, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Senhor meu Deus, abençoa a cada um de nós que presente estamos nessa oferta e também a cada um daqueles que não puderam vir. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Alexandre, Estou te ouvindo. é contigo. Só um momento. Cântico de número 23, e logo após a mensagem com Fábio. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilados favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilados favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilados favos. Amém.
Amém. Fábio, se algum irmão tiver com o microfone em aberto aí, por gentileza, se puder fechar. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, Ouvindo bem agora? Tudo certo. Alto e bom som? sim. Pronto. Vamos iniciar, né? Eu vou abrir a nossa mensagem com o versículo de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Mateus 17, versículo 14. Mateus 17, versículo 14. Em diante. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como grãos de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas este tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o jejum. O jejum ele vem entrelaçado, né, à oração. E aqui o exemplo ficou claro pelos discípulos que não conseguiram expulsar o demônio, né, do menino. E aí Jesus faz, né, aquele diálogo dizendo que eles não têm fé, né? E até quando vai ter que suportar. E fala do jejum. Mas o que é o jejum? Jejum simplesmente, né, é a abstinência de todo tipo de alimento, né, às vezes até de água, por um período de tempo, ok? Com o objetivo de dedicar aquele período à adoração, à comunhão com Deus, ao exame da alma e, às vezes, como expressão de aquebrantamento, de tristeza e de arrependimento diante de Deus. Então, o jejum, né, ele faz parte do nosso cotidiano, certo? Às vezes, nós oramos, pedimos a Deus para resolver alguns problemas espirituais, né? E falta alguma coisa para poder ser respondida essa oração. E nada melhor do que o bom e velho jejum, né? Para mostrar para Deus que a gente pode suportar, né? Suportar toda a situação que a gente vai estar passando naquele momento. E o propósito do jejum, né, não é nada mais que um exercício espiritual, né? Ou seja, eu falei que faz parte do dia a dia, e ele é um exercício espiritual e tem como objetivo maior modificar a nossa carne, né? Deixar de ter o prazer carnal, quebrar nossos desejos, né? Você está ali, às vezes a gente fraqueja em determinado ponto, e aí o jejum serve para isso, para exercitar a sua carne, para entender que você não deve, né, querer aquilo. É como você está com fome. A nossa carência maior da vida, o primeiro item é ter fome. E quando você faz o jejum, né, você luta contra isso. Né? O corpo ele só pede para você comer. E você faz a abstinência daquilo, você não quer, você ora a Deus e você consegue vencer. Né? Então, ele quebra nosso desejo e leva o nosso espírito, né? Ele eleva o nosso espírito
e a nos entristecer diante de Deus, né? O objetivo do jejum é esse. Às vezes a gente esquece desse detalhe, mas o jejum ele tem essa função, né? Alguns fazem de maneira errada, por motivo errado, querendo obter coisas que Deus não prometeu, né? Bens materiais, riquezas, né? A gente sabe que isso aí não leva e não vai acrescentar nada na vida do cristão, né? O jejum é como se fosse algo místico, né? É como se fosse um talismã. Então, essas pessoas fazem de coisa errada, né? É como se fosse uma garantia de bênção. Ó, eu estou fazendo jejum e eu quero em troca isso. É como se fosse uma exigência. Não, o jejum é justamente para você se fortalecer, né? É você mostrar a Deus todas as suas fraquezas e você vencer os desejos da carne, né? Esse que é o verdadeiro objetivo do jejum. E o jejum, ele, além disso, ele tem que vir acompanhado de aquebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, né? Principalmente isso, se humilhar diante de Deus, e ter tempo de dedicação à oração a Ele, né? Jesus vai falar aqui, eu vou falar um pouco também de algumas passagens, e Jesus fala também como jejuar de forma correta, né? E então, o objetivo do jejum é esse e tem que vir acompanhado desses itens que eu acabei de citar, né? O jejum de forma correta é orar, ficar mais tempo, né? Ter um tempo mais intenso, uma relação entre o abatimento do corpo e a elevação do espírito. É como se alimentássemos de Deus, né? Verdadeiramente. Até a oração, quando a gente está orando em jejum, né, por algum propósito, você percebe, né, ali o relacionamento estreito entre o homem e Deus. Não sei se, né, você já, com certeza, já deve ter percebido isso, né? É um tipo de oração mais fervorosa, né? Você nega-se a sua carne para se entregar ao Espírito da maneira que Deus quer, né? Isaías, capítulo 58, vamos dar um pulo lá no Velho Testamento. Isaías, capítulo 58. Versículo 1. Isaías 58, versículo 1. Grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: pois que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto, né? Isaías aqui está advertindo os judeus, né, que só se preocupam em si, né? É como se o jejum fosse uma obrigação para eles, né? O judeu, eles estavam acostumados a jejuarem, né? Porque estava no calendário religioso deles. Então, não era esse tipo de jejum, né? É como se fosse aquela oração automática. Qualquer oração automática você pede por pedir, né? Aquela coisa sistemática. Não é assim que Deus quer que a gente faça. O jejum é a mesma coisa, né? Tem que ser uma coisa pessoal, uma coisa sua, uma coisa de espírito, né? Que você sinta a necessidade daquilo que a carne está pedindo e você diga não a esse desejo carnal, né? Então, o povo judeu, eles estavam fazendo dessa forma,
Então vamos lá no versículo 5 de Isaías, continuando a leitura. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, né? Isso aqui é Isaías falando para os judeus, né? Da maneira que Deus quer corretamente. Que a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. É isso o que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Né? Olha o jejum, o que Deus queria que o judeu fizesse, e eles estavam fazendo de forma diferente. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Escolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante, né? Então, a luz de vocês, eles fazendo isso, né? No versículo 8, aí então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Versículo 9, então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui, se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem os seus corações aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Então, aqui a gente vê que eles tinham um ato automático, porque estava no calendário judeu, então eles faziam o jejum automaticamente, e o profeta Isaías alertou a eles, não é assim que Deus quer, né? Deus quer dessa forma, no versículo 5 em diante. E eles fazendo esse jejum da maneira que Deus quer, eles vão ser iluminados, eles terão as respostas. Então, como o Velho Testamento ele é um exemplo para a gente, né? Para a gente que vive sobre a nova lei, sobre a nova aliança, a gente tem que se espelhar nisso. Para não acontecer o que aconteceu com os judeus, né? Ser um jejum de forma automática, né? Uma coisa meia robotizada, né? E também não adianta jejuar se não houver uma mudança de atitude, arrependimento e vida santa, né? A gente precisa mudar. Porque você pode jejuar com um propósito, olha, Senhor, eu quero que Deus mude o meu caráter, quero mais discernimento, eu quero mais paciência, eu quero ter mais uma vida santa. Mas se você não mudar, o que é que vai adiantar, né, você jejuar? Você vai perder seu tempo, né, com Deus. Você vai perder seu tempo. Então, precisa de primeiro, mudança de atitude e arrependimento e vida santa, né? O jejum também ele é apropriado em momento de crise, momento de calamidade pública, o que é que a gente está vivendo, né? Essa crise que não passa, graças a Deus essa vacina está chegando, a gente vai poder se encontrar, se abraçar, né? Mas é apropriado o jejum também, né? Nessa situação, doenças da família e etc. Tirar um tempo para ficar diante de Deus, se abster de comer e até beber 1 ou 2 dias, né? Ou o tempo que você aguentar para se dedicar a Deus, né? É um sacrifício. Jesus jejuou 40 dias. Vamos lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mateus 4, 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perdão. Então, a gente vê aqui Jesus, né, depois de 40 dias e 40 noites. Será que Jesus estava com fome? Né? E aí, o que foi que o diabo fez, o inimigo, é o que ele faz com a gente também, né? Ele faz conosco a mesma coisa. Não pense você que é diferente, e não é. Ele faz a mesma coisa. Ele simplesmente, né, vendo que Jesus já estava com fome, ele simplesmente, né, pegou e pediu para que as pedras se transformassem em pães, quentinho, da hora, aquele pão delicioso, né, cheiroso, bem quentinho, e você com fome, né? A gente vai aqui na padaria, quando a gente compra um pão, que ele vem quente, dá logo vontade de comer, né? Mas ele queria que Jesus, né, caísse naquele momento. Só que o que foi que Jesus fez, com toda a sua sabedoria, né? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. Então, Jesus foi tentado. Essa foi uma forma perfeita de jejum de 40 dias, né? 40 dias jejuando, né? E o inimigo tentando pô-lo à prova e ele não caiu na tentação do inimigo, né? Ele, na verdade, também, o jejum, naquele momento, né? Naquele período do deserto, Jesus também estava se preparando para o desafio que iria enfrentar, né? De trazer a palavra, o Novo Testamento, ensinar os discípulos e espalhar a sua mensagem por todo mundo e depois morrer na cruz, né? Com os nossos pecados. E era realmente difícil para um homem santo como Jesus, que é Deus, né? Deus, ele não suporta o pecado e naquele momento foi muito complicado para Jesus sofrer todos os nossos pecados no seu corpo, na sua carne. Então ele jejuou bastante para que terminasse a sua missão até o fim, como ele foi, né? Então, meus irmãos, o que é que eu posso falar sobre isso tudo, sobre o jejum, né? A gente deve continuar fazendo. Quem já faz, continue fazendo esse exercício espiritual. Quem não faz, comece a fazer e você verá os resultados, né? O corpo, a carne, né, querendo se alimentar e seu espírito segurando ela, né, para ela não vencer a sua mente, né? É interessante o jejum, né? Não adianta só orar, né? As ocasiões que precisamos jejuar para ter justamente para ter um estreitamento com Deus, para mostrar a nossa pureza diante de Deus, mostrar que podemos sim vencer a tentação da carne, assim como o Mestre Jesus fez no deserto, né? No deserto. Para terminar, Jesus, no capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, como um bom mestre faz, né? Ele deixou todas as instruções necessárias para que a gente não ficasse com dúvida, né? Basta ler a Bíblia, se não compreender, ligar para um irmão, perguntar, tirar uma dúvida, né? Porque todos os manuais para a gente ter uma vida santa de maneira correta, desde a forma de orar, jejuar e outras coisas mais, como se comportar, está na Bíblia, né? Sendo escrita por Jesus, pelos apóstolos que foram inspirados por ele, né? No capítulo 6 de Mateus, versículo 16, capítulo 6, versículo 16. Jesus, ele faz, né, ele dá uma instrução sobre o jejuar. Quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando,
E, em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Ele está dizendo aqui que os hipócritas, né, os fariseus, eles jejuavam para os outros verem que eles estavam jejuando, né, para ter a recompensa, o elogio carnal humano, né? E ele fala para a gente não fazer isso. E no versículo 17 ele continua: mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. Versículo 18: a fim de não parecer aos outros que você esteja jejuando, e sim a seu pai, em secreto. Ou seja, para a gente continuar com a mesma afeição, né? E só Deus, Pai, que vai saber o que a gente vai estar passando naquele momento, né? E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa no final de seu jejum, né? Então, essa é a instrução que Jesus deixou para a gente durante o jejum, né? Não demonstrar para os outros que nós estamos jejuando, né? Somente para Deus, certo? E seremos recompensados. Então, para concluir, diante desse cenário que o mundo vive, precisamos orar e jejuar ainda mais para ficarmos limpos e puros diante de Deus, quando isso tudo acabar, certo? E para terminar, isso que a gente está passando já faz um ano, né? Começou em março do ano passado e já está se estendendo durante um ano, ou seja, já tem um ano que a Igreja de Cajazeira não se reúne presencialmente, mas graças à tecnologia a gente está se reunindo através do Zoom, né, na internet. Isso aqui, tudo que a gente está passando, pode ter certeza que para o crente, para o cristão, é uma provação, né? E a gente está vencendo com a graça de Deus. E, assim, eu quero que fique claro para todos que a gente precisa mais se apegar a Deus. Está acabando, né? A Bíblia fala que a gente não vai passar por nenhuma provação que a gente não suporte. A gente perdeu irmãos, né? Perdemos pessoas queridas, parentes, amigos, mas aqueles que estiverem na fé não perderam, né? Ganharam. Ainda vai chegar na glória, primeiro do que a gente. E nós que ainda continuamos vivos aqui, para a gente se cuidar, né? Não se se inspirando em Jesus, se espelhando nele. A gente precisa se apegar mais a Deus, certo? De qualquer forma, porque isso é uma provação, isso vai acabar. E a gente... Alexandre. Amém. Obrigado, irmão, por essa palavra aí maravilhosa. Eu estava precisando ouvir uma mensagem dessa, viu? Particularmente, eu estava precisando de ouvir. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Amém. Flores. Tem quantos minutos? 10 minutos. 10 minutos. Então vamos orar. Grandioso Pai, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos trazidas pelo Senhor Jesus, que venceu a morte, venceu o inimigo, venceu o pecado, o mundo, o homem e a lei. Agradecemos ao Senhor porque, através dele, temos certeza e esperança de salvação e vida eterna com o Senhor, ainda nesta vida e neste mundo. Também, Pai, através dele e os seus ensinamentos, como foi mostrado agora através da palavra, mesmo antes dele vir ao mundo, mas já preparado pelos profetas, e como devemos obedecer ao Senhor e fazer os sacrifícios carnais, juntamente espirituais, porque o jejum são movimentos divinos que envolvem a carne, os bens materiais, o alimento carnal e também o teu espírito, para que através dele possamos continuar na tua presença, dar a vida eterna com o Senhor e sermos modelos espirituais deste mundo carnal, material e perverso. Também, Pai, agradecemos ao Senhor a oportunidade de todos
especialmente que estão conosco nesta labuta e neste caminho para seguir o Senhor. Sabemos que não é fácil, nesse momento que estamos passando por essa pandemia, que o Senhor possa proteger e guardar não só os que estão presentes, nós que estamos congregando virtualmente, mas todos aqueles que desapareceram, que não aparecem nos meios eletrônicos e não estão congregando nem em carne nem em espírito. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, por este dia de hoje, e pedimos que o Senhor tome em tuas mãos cada um de nossas famílias, cada um desses membros e daqueles que estão aqui hoje participando para que possam se tornar modelo para aqueles que não estão. Em teu nome, Pai, nós orientamos aos irmãos e pedimos ao Senhor que esteja e continue orando por aqueles irmãos que perderam os membros das famílias para esta pandemia, mas que eles possam continuar sendo modelo para agariar outros para o Senhor. Em teu nome nós te louvamos e oramos. Amém. 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 Meus irmãos, estarei colocando no slide do próximo está aí no chat o número da conta, aqueles que desejarem fazer oferta ao Senhor, quiser depositar, está o número da conta aí, mas no próximo domingo estarei colocando nos slides, né? Referente à informação que eu passei na quinta-feira passada, referente aos estudos, para Flores voltar a dar os estudos, é dia de quinta, eu falei quarta, mas é dia de quinta. Eu me atrapalhei, que é tantos estudos, irmãos, que eu terminei me atrapalhando e falando quarta. Mas é quinta, tá? Aí eu que sugeri ao irmão, para ele voltar a dar aula, a gente ter o nosso culto, nossas aulas locais, né, de Cajazeiras, como sempre teve. Nós tivemos aulas, sempre tivemos as nossas aulas, além de ter em outras congregações da Igreja de Cristo. Tá? Deus continue nos abençoando. Ok, irmãos? Tudo bem? Quem quiser ligar Nós o microfone, estamos congratulados com esse. Nós estamos congratulados com as irmãs que apareceram depois de um tempo, né? Estou vendo aí a nossa irmã lá da Fortaleza, a nossa irmã lá de Guarajuba, né? Guarajuba. E tem um irmão aqui também que me parece que é ele, o Lázaro, né? Eu só vi o nome, Lázaro. Mas tem um bom tempo também que eu não vejo ele assim no nosso meio. É Lázaro Que Deus abençoe todos vocês e que vocês continuem sendo modelos para todos nós e todos aqueles que não estão presentes nessa live, né? Ô, Flores, você esqueceu do nosso irmão de lá de Santa Catarina. Ele estava aí, agora saiu. Rapaz. Entrar. Não, domingo passado ele estava presente. Ele estava agora também. Domingo passado, na quinta-feira, ele estava presente. O irmão Irã disse. Eu liguei para ele disse que está tendo dificuldade de internet para fazer a mensagem que nós estávamos pedindo para ele. Aí só mais jejum e mais ação para que ele possa resolver o problema da internet dele. Bota esse homem para trabalhar. Tem um aviso aqui para... dele. Eu tenho um aviso aqui para os irmãos da diretoria. Certo. Irmão da diretoria. Nós vamos de hoje a hoje diretoria. Inclusive o Fábio, o Ezequiel, aí, Tadeu, né? Nós vamos falar alguma coisa sobre Romanos 13, uma coisa sobre DAF, e sobre documentos, sobre como preencher, agora nós estamos de acordo com a lei, né? Como preencher as ofertas dominical para que tenha tudo isso pronto para o fim do ano. Que Deus ajude a todos nós, né? E que possamos continuar e lembrar que não vai ser dado para todos, né? Esse link, esse assunto. Depois pode até abrir para todos os irmãos, mas vai ser exclusivamente para os homens que compõem a diretoria. Tá ok? Saudade, Janete! Oi, Val, também! Saudade de todo mundo! Nossa, Maia aí, Maia! O interior, tá no interior do mundo! Meu filho! Saudade de todo mundo! Primeiro mundo, aqui as coisas acontecem.
Ai, ai. Cadê Suiane? Suiane está aí em Salvador. É, não aguentou não, né? Interior, Não, não mas vai. é Fortaleza. Só tem charrete. Eu moro em Fortaleza. Como vai, seu Ezequiel? Olá, minha irmã. Eu estou bem, graças a Deus. Estou em paz. E você? Tô bem. Que bom. Bom, obrigado. Do Carmo, você não se encontrou ainda, Cadê não? Nívia, Fábio e Larinha? Nívia tá aqui. Vai entregar uma encomenda agora. A Larinha também. Tá toda duas aqui, mal ouviu o culto. Só não Beijo. apareceu, mas tá ouvindo. Cadê Dona Regina? Oi, Su. Parece que está cochilando. A Regina? Não, dona Regina, ela estava domingo passado. Ela não tem celular para isso, né? E não tem apoio da família. Mas domingo passado ela foi para a casa da irmã Roquelina para assistir. Sim, eu vi de longe, mas eu queria tanto falar com ela, mas ela estava bem distante e o tempo acabou. E não... Sumar, eu vou ver se eu encontro ela. Certo. Olha, manhã está acompanhando o culto de Caruaru, porque é pelo YouTube, que aí não fica, porque Ela está assistindo pelo YouTube. pausa, aí ela disse que não se concentra. Viu? Mas ela está assistindo pelo YouTube. Deixa aí, não você vai sair. Vem cá, vem Semana sai aqui porque está em outra live. Do carro. semana toda. Tchau, Du. Dá um abraço em carro. Tem 1 minuto para fechar. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Está em outra live agora. Tchau. Aquele netinho, Roquelina? É ele. Tá enorme. É meu Calil. Tá lindo. Deus abençoe. Amém. Diga amém. Diga amém. Tchau. Tchau, tchau. Não. Não, não quer. Ezequiel. Não pode ir lá. Pode ficar ali na área, mãe?